Bem-vindos à atualização da previsão do tempo para os próximos 15 dias em todo o país, em que falaremos sobre a chuva acumulada e também as temperaturas no país ao longo deste período. Os próximos 15 dias prometem ser dias com muita chuva aqui na região sul do país. Em contrapartida, a chuva sobre parte do sudeste, centro-oeste e nordeste irão ser bastante escassas, principalmente na faixa mais central do Brasil, enquanto que sobre parte do norte do país nós teremos algumas chuvas, principalmente sobre a porção oeste da região. Observando de forma detalhada o primeiro período entre o dia 7 até o dia 14, nós temos chuvas excessivas ainda aqui no Rio Grande do Sul. Os últimos dias, o ciclone que passou pelo sul do país trouxe muitas destruições, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Inclusive, o número de mortos oficialmente já subiu para 36 somente no estado do Rio Grande do Sul, devido às fortes enchentes e ventanias que atingiram o estado. Os próximos 7 dias ainda continuarão com chuva excessiva. Em praticamente todos os dias temos previsão de chuva forte, principalmente aqui na região dos Pampas, Gaúcho, e também previsão de chuvas muito fortes aqui no norte do Uruguai e sobre o nordeste da Argentina. A chuva continua volumosa aqui em Santa Catarina e mais fraca no Paraná, mas podem ser um pouco mais fortes na divisa sul aqui com a Argentina e também com Santa Catarina. Sobre o estado de São Paulo, os próximos 7 dias irá prevalecer dias mais quentes, principalmente no centro-norte do estado, mas podem ocorrer algumas precipitações sobre o extremo sul, já na divisa com o Paraná. O Rio de Janeiro, o Espírito Santo e boa parte de Minas predominam com um tempo mais seco, com condições para alguma chuva fraca sobre o leste de Minas e também o norte do Espírito Santo. Sobre a região centro-oeste, a frente fria que deve avançar ao longo dos próximos dias deve trazer alguma chuva mais forte para o oeste do estado de Mato Grosso do Sul, oeste de Mato Grosso, e assim deve amenizar o calor muito forte que esteve presente nos últimos dias aqui na região. Mas, em contrapartida, o norte e o nordeste de Mato Grosso do Sul, assim como o leste e o nordeste de Mato Grosso, predominam ainda com um tempo bem seco. Goiás também continua com um tempo seco na maioria das regiões do estado, apenas previsão de alguma garoa no extremo sul do estado, já na divisa com Mato Grosso do Sul, mas que não devem ser chuvas volumosas. E também o Distrito Federal continua com previsão de tempo seco. Sobre áreas do nordeste do país, a chuva no nordeste deve se concentrar ao longo destes dias sobre o litoral leste. Ainda temos boas chuvas que devem ocorrer aqui no litoral da Bahia, também áreas de Sergipe, leste de Alagoas, litoral de Pernambuco, da Paraíba e até o litoral leste do Rio Grande do Norte ainda continuam com algumas chuvas fracas ou moderadas, mas que devem ocorrer até mesmo na região de Natal e das demais capitais do leste e do nordeste. Mas, desde o centro da Bahia até áreas do oeste, todo o estado do Piauí, Maranhão, Ceará e toda a faixa sertaneja do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, também de Sergipe e Alagoas, o tempo vai predominar bem seco, como é comum para o mês de setembro. Na região norte do país, nós temos o aumento gradual da chuva, principalmente aqui em Rondônia, Acre, o Amazonas também aumenta de forma gradual a chuva, e assim como áreas do estado de Roraima. O Pará continua com chuva bem irregular, podemos ter precipitações mais fracas sobre o sudoeste do estado, mas em contrapartida, boa parte do estado, assim como Amapá, apesar de ter alguma previsão de chuva isolada, não deve atingir muitas cidades. O Tocantins vai ser o estado mais seco da região norte do país ao longo dos próximos 15 dias. E com relação ao acumulado total para os próximos 15 dias, podemos perceber de forma geral que a chuva continua excessiva no sul, aumentam as condições de chuva sobre o sul da região sudeste e sobre o oeste do centro-oeste, aumentam as condições de chuva sobre parte do norte e continua bem seco
sobre o interior do Nordeste. Mas observando de forma detalhada a previsão de chuva por região brasileira, podemos notar, iniciando pela região Nordeste, que os próximos 15 dias serão mais chuvosos aqui sobre o leste da região, principalmente sobre o litoral leste da Bahia, também de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, da Paraíba e chuvas mais fracas no litoral leste do Rio Grande do Norte. Todas as capitais do leste e do Nordeste devem ter chuva forte. Salvador, a chuva deve superar os 50 milímetros. Entre Aracaju, Maceió e Recife, até João Pessoa, a chuva deve ultrapassar os 40 milímetros e mais fraca aqui em Natal, que pode ultrapassar os 20 milímetros. Mas podemos perceber que boa parte do Nordeste, os próximos 15 dias, irão continuar com dias muito quentes e secos, principalmente aqui no oeste da Bahia, todo o estado do Piauí, sul do Maranhão, sul do Ceará, oeste de Pernambuco, também oeste dos estados de Paraíba e do Rio Grande do Norte. Os próximos dias serão dias muito secos, não sendo descartada alguma garoa entre o norte do estado do Maranhão e também o norte do Ceará, mas de forma geral são chuvas fracas que não devem trazer muitos acumulados de chuva nessa faixa mais ao norte do Nordeste. Sobre a região Sudeste, temos o aumento gradual da chuva nos próximos dias, principalmente sobre o estado de São Paulo, devido à passagem da frente fria aqui na região sul do país. O estado de São Paulo vai ser beneficiado com chuva, principalmente sobre o extremo oeste, na região de Presidente Prudente. Podemos ter algumas precipitações, e também sobre o centro-leste, desde a capital paulista até a divisa com o Rio, com o sul de Minas. Ainda tem previsão para chuvas fortes, que em alguns pontos podem superar os 70 milímetros. Minas Gerais tem chuva mais forte em algumas áreas do sul do estado, desde a divisa com São Paulo e também divisa com o sul do Rio de Janeiro. Mas, de forma geral, todo o centro-norte de Minas Gerais vai ter tempo mais seco mesmo. O Rio de Janeiro, chuva forte, desde a capital, Carioca, até a divisa com São Paulo, mas o centro-norte do Rio e o sul do Espírito Santo continuam sem chuva e alguma chuva mais forte no nordeste do Espírito Santo. Sobre a região sul do país, temos chuvas excessivas aqui no Rio Grande do Sul, que em alguns pontos podem superar os 300 milímetros de chuva, principalmente em toda essa divisa com o Uruguai. As frentes frias que devem avançar ao longo dos próximos dias devem trazer chuvas que podem chegar aos 100 milímetros na região de Porto Alegre, na região de Santa Maria, Uruguaiana também. Os acumulados podem chegar próximo dos 150 milímetros. Já em Passo Fundo, aqui no norte do Rio Grande do Sul, a chuva diminui um pouco, mas continua com acumulados altos. Sobre o estado de Santa Catarina, nós temos ainda previsão de chuva forte em boa parte do estado, mas principalmente que na região mais alta do estado, na Serra Catarinense, a região de Criciúma, também devemos ter chuva forte. Até mesmo ainda influenciado por algum ciclone que deve avançar a partir do leste da Argentina, também do sul do Uruguai, mas deve influenciar o ritmo de chuva ao longo desta quinzena, aqui no sul do país, que deve trazer novamente transtornos no sul e no centro do Rio Grande do Sul e também algumas áreas do sul de Santa Catarina, que também não é descartado ventanias fortes nessa região. Sobre o Paraná, a chuva continua mais forte sobre o sul e mais fraca sobre o centro-norte, na divisa com São Paulo. Mas entre Curitiba, Guarapuava, Cascavel, a previsão é de chuvas que podem beirar os 50 a 60 milímetros. Já na região centro-oeste do país, o estado que mais vai receber precipitações é o estado de Mato Grosso do Sul. Apesar de não ser precipitações muito volumosas, mas devem ficar aí em torno dos 50 milímetros na região de Dourados, os 30 milímetros na região de Campo Grande, e a chuva deve ser um pouco mais fraca aqui no norte do estado. Mas até mesmo no sul de Goiás nós temos previsão de algumas precipitações e até Goiânia podemos ter algum episódio de chuva fraca, mas de forma geral
Sobre o centro-norte de Goiás e o Distrito Federal, tempo bem seco, sem condições para chuva. Mato Grosso tem chuva mais forte sobre o oeste, já na divisa com a Bolívia e também com Rondônia. Mas o centro-leste do estado vai predominar ainda com um tempo bem seco, principalmente no nordeste desse estado. Na divisa com o Tocantins não há condições para chuva nessa região. Cidades como Rondonópolis, Cuiabá, podem ter acumulados bem baixos de chuva, entre 10 a 20 milímetros. E aqui sobre o noroeste do estado, as chuvas podem ser mais fortes e podem beirar os 80 milímetros. Sobre o centro e o norte do estado, a chuva é mais fraca. Região de Sinop não tem condições para chuva forte, apenas alguma chuva bem fraca que deve ocorrer ao longo desta quinzena. Sobre a região norte do país, as chuvas fortes vão ficar concentradas nos estados de Rondônia, Acre e também do Amazonas, com alguns momentos de chuva que podem superar os 170 milímetros sobre o noroeste do Amazonas, algumas áreas do Acre e Rondônia com chuva que pode superar os 100 milímetros. Região de Manaus, praticamente não há condições para chuvas volumosas. Chuvas fracas devem ocorrer nessa parte mais ao leste do Amazonas e leste de Roraima, com chuva mais forte na região de Boa Vista, na divisa com a Venezuela. Na anomalia para a chuva ao longo desta quinzena, nós temos chuvas muito acima da média sobre o Rio Grande do Sul, porção sul do estado de Santa Catarina, oeste do Paraná, chuvas acima da média sobre o oeste do estado de Mato Grosso do Sul, boa parte do oeste de Mato Grosso, todo o estado de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, áreas do sul do estado do Pará, ainda tem alguma chuva acima do normal para os próximos dias. Mas, de forma geral, nós temos chuvas abaixo da média aqui sobre o centro-norte do Pará, leste do Amapá, norte da região nordeste, principalmente no norte do Maranhão, e também chuvas abaixo da média no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. E uma surpresa ainda para o mês de setembro, essa chuva acima da média sobre o litoral leste do Nordeste, entre o Nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas, leste da Paraíba, do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. Não são chuvas muito volumosas, mas são chuvas que devem vir um pouco mais acima do esperado. Nessa parte central do país, nós temos, de forma geral, neste modelo aqui, chuvas dentro da média. Com respeito às temperaturas, os próximos dias serão dias bastante quentes, principalmente no sudeste, parte do centro-oeste, do nordeste e da região norte do país. Como é comum no mês de setembro, nós temos temperaturas ainda próximas dos 40, 41 graus Celsius entre o norte de Mato Grosso, Amazonas, Pará, áreas do Tocantins, sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia. Também temos previsão de temperaturas elevadas, próximas dos 30, 33 graus Celsius, aqui no estado de São Paulo, em média, nos próximos 15 dias, assim como o sul de Minas Gerais, temperaturas altas também no Rio, no Espírito Santo, no sul da Bahia, e também no norte do Paraná e leste de Santa Catarina. Mas nós temos a permanência de um tempo mais frio ao longo dos próximos 15 dias, aqui no Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, também no oeste, oeste do Paraná. Nós temos o avanço de uma massa de ar polar nos próximos dias, que devem trazer geadas para o sul do Rio Grande do Sul e também deve trazer temperaturas mais baixas aqui em Santa Catarina. Mas, de forma geral, essa massa de ar polar não deve derrubar muitas temperaturas mínimas aqui no centro-oeste, nem mesmo no norte e nem no sudeste do país. Ela apenas vai fazer com que as temperaturas fiquem mais baixas durante o período diurno. Então, as temperaturas máximas ficarão mais baixas ao longo dos próximos 15 dias, com o avanço desta massa de ar polar. Aqui no oeste de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul de Rondônia, sul do Acre, as temperaturas durante alguns dias irão ficar com temperaturas máximas bem agradáveis, entre 25 a 30 graus Celsius, o que são temperaturas baixas para este período
e também as temperaturas devem se amenizar um pouco, principalmente entre o final da segunda semana de setembro e o início da terceira semana aqui na região sudeste do país. Deve amenizar um pouco as temperaturas no litoral leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. Mas, ao longo que nós vamos se aproximando do final deste inverno, aliado com a presença do El Niño já influenciando o sistema atmosférico global e principalmente aqui no Brasil, as temperaturas tendem a ficar, de forma geral, acima da média em toda a parte centro-norte do Brasil, como é comum em anos de El Niño. E podemos também observar que aqui no Nordeste temos alguma nebulosidade mais forte presente entre a Bahia, leste do Piauí e também algumas áreas do leste do Nordeste, e essa nebulosidade mais presente durante os dias vai fazer com que as temperaturas fiquem um pouco mais baixas. E é isso, pessoal. Quero agradecer pela sua audiência. Se inscreva neste canal, deixe o seu like. Isso é muito importante para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. E até o próximo vídeo.